Olá, graça e paz. Quero partilhar algo breve com vocês aqui acerca da minha infância. Não sei o porquê e o para quê, mas eu quero externar aqui um pouco do que Deus me fez recordar. A vida ela é dura, a vida ela é muito dura. Eu me lembro que na minha infância eu morava de aluguel com meus pais e eu via muito o senhorio despejando a gente, tirando a gente de casa. Eu era muito pequeno, 6 anos, mais ou menos, e eu me recordo de muita discussão dos meus pais dentro de casa. Eu fui criado nesse ambiente de discussão. A gente parecia muito andarilho, mudando de lugar em lugar. E eu me recordo que houve um tempo em que muita gente estava se drogando, muita gente estava usando droga na minha infância. E uma certa vez eu entrei em casa e o meu pai começou a me acusar de estar drogado. Eu não conhecia droga, eu nunca tinha visto droga na minha vida. Naquele momento meu pai tomou uma atitude na qual gerou uma revolta dentro do meu coração. O meu pai, ele pegou e ele me deu um soco, eu caí no sofá, desmaiado. Acordei com a minha mãe acudindo, que no momento do soco ele estava me acusando de estar usando droga. Eu nunca tinha visto droga na minha vida. Eu não sabia nem o que era droga. Quando eu acordei, eu levantei daquele sofá na casa que a gente morava e eu levantei com uma grande revolta. Levantei com um desgosto muito grande da vida. E tudo que eu queria era ferir o meu pai. Tudo que eu queria era ferir o coração dele. Eu não tinha como reagir contra ele. E a maneira que eu encontrei de reagir contra ele foi prejudicando a mim mesmo. Eu peguei a minha mágoa e a minha revolta daquela situação e eu fui em busca dessa tal droga que ele tanto falou. E eu fui atrás dela e eu conheci a droga. Eu conheci primeiro a maconha, depois eu conheci a cocaína. Isso com 13, 14 anos mais ou menos na minha vida. E o processo foi muito rápido. Eu conheci as drogas e automaticamente eu conheci o tráfico de droga. E eu queria muito fazer algo. Eu peguei toda aquela minha mágoa, toda aquela minha revolta e transformei ela em rebeldia e consegui entrar para o tráfico de droga. Eu entrei para o tráfico na comunidade próxima à minha casa e dentro daquela comunidade eu comecei a externar minha revolta com muita força e eu cheguei à gerência do tráfico de droga naquela comunidade, naquela área e acabei com a minha infância, com a minha juventude, por causa de uma mágoa, por causa de uma revolta, simplesmente porque eu deixei uma situação externa afligir o meu interior. Pastor, mas o senhor na época era muito criança, sim, mas a Bíblia fala sobre ser menino na fé. A Bíblia também fala sobre o amadurecimento espiritual. Preste atenção, amado, no que eu quero te dizer. Existem situações externas tentando afligir o que você tem dentro. O problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. Se aquilo que está dentro realmente é maior do que o que está fora, o que está fora não pode entrar. Porque o que afunda o barco não é o que está dentro, é o que está fora. Quando tem uma brecha, entra. Então, o que afundou o barco da minha adolescência e fez com que eu me perdesse nas drogas e no tráfico foi o que estava fora, porque eu não tinha estrutura interna para suportar o que estava fora. Porque eu não tinha estruturado internamente. Então, eu deixei que o externo me conduzisse. O meu e o teu problema é que o externo está nos conduzindo. E aquilo que é externo, quando nos conduz para caminhos de maldição. Quer ver uma coisa? Eva foi conduzida pelo que estava fora e não pelo que estava dentro.
Eva foi conduzida pelos olhos, e a Bíblia diz que em Mateus, agora eu não vou me recordar, mas a Bíblia diz que quando os olhos são maus, todo o corpo é mau. Então Eva agora ela olha para um fruto que é desejável aos olhos. Esse fruto faz com que Eva se relacione com o inimigo de nossa alma, porque ela estava por vista e não por fé. Ela estava olhando para o que estava fora e não para o que estava dentro. O que estava dentro era um relacionamento com Deus, mas o que estava fora levava ela para longe do relacionamento. Sempre o que está fora de você vai te levar para longe do relacionamento que você precisa ter com Deus. Porque só no deserto nós conseguimos olhar para dentro. O povo deu volta no deserto porque o povo, se saísse da escravidão do Egito e entrasse em guerra, o povo ia olhar para o que estava fora, ia esquecer do que Deus estava implantando dentro. Então Deus agora faz com que o povo dê volta no deserto. Essa volta que o povo dá no deserto é porque deserto é lugar seco, lugar que não tem nada. E a única coisa que tem para olhar é para dentro e não para fora. Sabe esse deserto que você está vivendo? É momento de você olhar para dentro e parar de olhar para fora. Quanto mais você olhar para fora, menos você vai ver solução para aquilo que está dentro. Começa a olhar para dentro, porque Deus vai derramar força, Deus vai derramar estratégia, Deus vai derramar renovo sobre a tua vida e Deus vai te conduzir por caminhos que são de paz. Filho, preste atenção. Com 19 anos eu tive que começar uma guerra para sair do tráfico. Uma guerra para sair das drogas. Mas não foi uma guerra com quem estava fora. Sabe essa história de que eu não posso sair porque eu vou morrer, porque eu vou me matar? Não, não. O ser humano não sai do tráfico nem das drogas. Não é porque vai morrer, porque alguém vai matar, não. É porque não quer. Eu descobri isso. Sabe como? Saindo. Eu descobri isso saindo. Eu descobri consertando o que estava dentro. Quando eu consertei o que estava dentro, eu comecei a sair. Eu me lembro de um momento em que eu estava parado numa viela e a minha mãe chegou lá. Era 4 da manhã. Eu estava com 2 pistolas na cintura. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma bermuda da HD. Os jovens de hoje não vão saber que marca é essa, não. Mas eu estava com a bermuda da HD, um bermudão que ia lá depois do joelho. Eu estava com um casaco de pele de carneiro, comendo pão com mortandela e tomando refrigerante, 4 da manhã. Eu estava com 2 pessoas do meu lado e eu escuto aquela voz assim, filho. E quando eu olhei para trás, era minha mãe, 4 da manhã. Depois de muito tempo sumido de casa, sem ninguém saber onde eu estava, a minha mãe me encontrou dentro dessa comunidade, numa viela. E foi um dos piores momentos da minha vida. Foi quando ela me encontrou. Porque eu queria magoar o meu pai, eu não queria magoar a minha mãe. Eu queria ferir o meu pai, eu não queria ferir a minha mãe. O problema das coisas que estão externa entrando e te conduzindo é que na minha e na tua mente elas vão ferir quem nos feriu. O problema é que a ferida que é causada de fora para dentro, ela vai ferir todos que estão à volta. Ela não vai ferir um alvo, ela vai ferir a todos. Ela é como uma bala perdida, ela encontra o alvo que ela quer. A tua ferida encontra o alvo que ela quer. A tua ferida vai ferir quem ela quer. É necessário curar o que está dentro para não ferir todas as pessoas que estão fora. Nós fomos chamados para transbordar um reino e não mágoas. Existem pessoas feridas ferindo pessoas. Eu não sei quem te feriu, amado. Eu não sei por que esse vídeo agora. Mas alguém te feriu. E porque alguém te feriu, você está ferindo alguém. Eu me lembro que a minha mãe, naquele momento, ela virou para mim assim e falou assim, filho, você sabe que dia é hoje? E eu falei, não sei. Ela falou assim, hoje é o dia do meu aniversário. Deus deu o maior presente para ela me encontrar no dia do aniversário dela, sabe? E Deus me deu a oportunidade de eu ser tocado naquele dia.
Porque tudo que eu menos queria era ferir a minha mãe. Eu não gosto muito de falar desse assunto, porque me dói os caminhos que eu trilhei. Me dói os caminhos que eu trilhei. E naquele momento eu levei minha mãe para descer daquele morro. E a gente desceu daquele morro ali, minha mãe pedindo para mim ir para casa e eu não fui. Eu continuei ali. Eu continuei naquele lugar. E aquele lugar me fez muito mal. Aquele lugar me fez muito mal. Aquele lugar me fez conhecer uma parte de mim que eu nunca imaginei que tivesse dentro de mim. Aquele lugar me fez conhecer um lado do William, um lado do ser humano que o ser humano deixa de ser ser humano e vira qualquer outra coisa. E aí passou-se o tempo, sabe? Eu dentro daquele lugar, minha mãe fez uma greve de fome e falou que só comeria se eu chegasse em casa. E eu fui, pela primeira vez eu saí daquela comunidade, desci pro asfalto e fui até a casa da minha mãe. Me lembro que fui com dois seguranças comigo. E minha mãe estava deitada numa cama, parecia um palito de fósforo, sei lá, só tinha cabeça, magra, magra. E ali eu comi junto com ela e voltei para a comunidade. E aí eu tava numa viela, na mesma viela que ela me encontrou pela madrugada. A favela alombrou, como se dizia antigamente, o Scana entrou e a gente se escondeu e eu voltei. Aquela época era fogos de 12, fogos de 3. Soltaram fogos de 3 falando que a comunidade estava limpa. Aí saí da onde eu estava, voltei para a viela e por algum tempo eu estava ali conversando e falei pros meninos que estavam ali, eu falei, cara, eu não sei o que eu fico fazendo aqui, eu tenho casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho minha cama, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho força para sair daqui. E alguns minutos depois, veio os passos de bota e tudo ficou muito confuso. Os meninos que estavam comigo correram, eu me rendi. Só ouvi aquela voz, perdeu, perdeu, todo mundo encapuzado, tudo de preto. E os dois meninos que correram foram baleados. E eu falei, agora acabou, agora eu vou morrer. E tinha um fuzil apontado na minha testa. E um cara todo encapuzado, de preto, tudo preto. E esse cara com fuzil e os dois meninos caídos no chão. Esse cara, ele vira pra mim e fala assim, perdeu, Playboy. E eu falei, me leva preso. Só me leva preso. E aquele cara tomado, hoje eu sei que pelo Espírito Santo de Deus, aquele cara, ele vira e levanta metade do, do capuz, da máscara ali, esqueci, balaclava, sei lá, esqueci o nome. A touca ninja, pronto. E ele levanta metade da touca ninja até o nariz. Eu só conseguia ver até aqui assim nele. E ele fala assim, some daqui. Jesus tem um plano na tua vida. Some daqui. Eu não, eu não sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus me guardando, me livrando, me dando condição de ter uma nova maneira de viver. E eu saí dali daquela comunidade, eu fui embora sem entender nada. E quando foi no dia seguinte eu estava lá. De repente você vai falar, você é doido, doido. Quando você está ferido, você não consegue ouvir a voz do Espírito e o direcionamento do Espírito. O que eu estou falando para você nessa hora é que você precisa ser curado das suas emoções. O grande problema do ser humano está dentro das emoções.
quando você tem complexos de inferioridade, quando você tem mágoas, quando você tem assuntos mal resolvidos dentro de você, tudo que está fora te fere. E tudo que te fere de fora para dentro te conduz. E você deixa de ser conduzido por Deus, porque Deus ele quer tratar dentro, Deus ele quer curar dentro, Deus ele quer sarar dentro. Eu voltei para aquela comunidade e passou-se mais um tempo, um período ali dentro daquela comunidade. Aconteceu uma outra situação e naquele momento que acontecia aquela situação, eu olhava para tudo em minha volta e eu me perguntava o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estudei em melhores colégios que tinha na cidade de Duque de Caxias. É, estudei muitos colégios bons. E eu estava agora dentro de uma comunidade, fazendo parte do tráfico de droga, me drogando, usando muita droga, porque eu usava droga por dia e noite, sabe? E me deu um estalo no momento que estava acontecendo uma determinada situação dentro da comunidade. E eu virei e falei, não, eu preciso ter força para sair daqui. Eu preciso ter força para ir embora. E eu liguei para a pessoa responsável por aquela comunidade. E eu falei, olha, eu preciso, minha mãe não está bem. E eu contei uma história. E eu falei, olha, tô acertando tudo, tá aqui. Entreguei tudo. Falei, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Eu entreguei tudo e aquele cara era muito meu amigo. E ele falou, não, cara, vai embora, só acerta tudo e vai embora. E eu acertei tudo e fui embora. Eu me lembro que eu desci um escadão naquela comunidade e eu olhava para o outro lado e tinha um morro de frente ao escadão que eu estava descendo. E o Espírito Santo de novo cuidando de mim. E o Espírito Santo de novo presenteando a minha mãe. E quando eu estou descendo o escadão, eu vejo uma senhora descendo pela madrugada, tudo escuro ainda. E quando eu olho, era minha mãe. O Espírito Santo despertou ela para ir ao meu encontro. E eu assoviei, até hoje ela conhece meu assovio. Eu assoviei e pedi para que ela esperasse e desci e abracei ela e falei, mãe, vamos embora. Ela, filho, você vai para casa? Eu falei, mãe, eu vou para casa. Mãe, eu vou para casa com a senhora. Eu abracei ela naquele dia. E nós fomos para casa. Eu falei, mãe, me tira do Rio porque eu sou usuário de droga e eu não vou aguentar, eu vou voltar e eu vou acabar voltando pro tráfico. E a gente saiu do Rio de Janeiro e fiquei um tempo fora do Rio com a minha mãe. E voltei procurando Jesus, voltei, sabe, disposto a largar tudo, disposto a ser uma outra pessoa. E aí eu conheci uma igreja que me levou para um encontro com Deus. Top. O encontro é tremendo, tá, gente? E, e lá eu precisei liberar perdão pro meu pai. Lá eu precisei perdoar o meu pai pelo que ele tinha feito quando eu tinha 13, 14 anos. Eu já estava já com 18. Eu já estava com 18 anos. E eu descobri que ele só me deu o que ele recebeu do pai dele. As pessoas que te ferem, elas só estão te dando aquilo que elas receberam de alguém. As pessoas que te ferem, elas estão transbordando aquilo que elas receberam. É por isso que eu te chamo nessa hora para receber o que vem do céu, para transbordar o que vem do céu. Mateus 6,10 diz, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim que nós perdoamos os nossos devedores. Entende uma coisa dentro dessa oração do Pai Nosso? Quando ele fala a vontade aqui na terra, ele não está falando do mundo, não, está falando dentro de você. Jesus ele está nos ensinando a pedir a Deus que a vontade dele se cumpra dentro de nós. Jesus está nos ensinando a receber o que vem do céu, sabe? Porque eu recebo perdão para perdoar.
Eu recebo perdão, pega isso dentro do teu coração. Tem coisas aí dentro de você que você está precisando liberar o perdão. Você está precisando receber o perdão e liberar o perdão. Entenda que o céu está te perdoando para que você possa perdoar. Será que você pode entrar nessa atmosfera de perdão e você começar a liberar perdão para quem te feriu? Será que você pode nessa hora pegar essa mágoa, esse rancor de coisas que você nem lembra mais o que houve contigo, mas que você tem muita raiva? E será que você pode perdoar quem te feriu? Sabe por quê? Tem gente que não tem nada a ver com isso, que está sendo ferido por você. Tem gente que você não queria ferir, que eu feri minha mãe quando eu queria ferir o meu pai. Só que a minha ferida me fazia ferir todos que estavam à minha volta. A minha mágoa fazia eu ferir a todos e magoar todos que estavam à minha volta. Mas Deus, ele me curou dessa ferida. Deus, ele me curou dessa mágoa. Deus, ele me curou dessa falta de perdão. Sabe por quê? O princípio do perdão não é a libertação do outro, é a sua própria libertação. Deus, ele quer te libertar, mas você precisa liberar esse perdão. Você precisa liberar essa mágoa que está dentro de você, transformar ela, porque tem gente que está precisando de você. Entenda uma coisa: o céu não transborda em vaso fechado. Os vasos de antigamente, eles não tinham tampa, eles eram vasos de barro sem tampa. Sabe o que acontece? Criamos tampa e tampamos o vaso. Vaso com tampa, ele não recebe o que vem do alto e nem transborda o que está dentro. Deus está nos chamando para ser vasos sem tampa, para continuarmos recebendo do alto e transbordando em quem está à nossa volta. Dá para você pegar isso no teu coração? O vaso de barro, ele não pode ter tampa. Ele tem que ser vaso sem tampa, para ser cheio e transbordante. Deus está te chamando nessa hora para ser cheio e transbordante. Deus está te chamando para te curar, para te sarar, para sarar tuas feridas internas, para que você possa ser canal de cura e canal de transbordar sobre as vidas daqueles que estão à tua volta. Não deixe que as coisas externas danifiquem o que está interno. Deixe Jesus curar o que está dentro de você. Não seja direcionado pelo que está fora, mas sim pelo que está dentro. E eu profetizo o Espírito Santo dentro de você nessa hora, em nome de Jesus. Quero te dizer uma coisa. Não vá por caminhos que não são de Deus por causa da sua mágoa. Vá para Deus. Se volte para Deus, se renda aos pés. Se alguém te ferir, se renda aos pés de Deus. Se alguém te magoar, se renda aos pés de Deus. Sabe por quê? A tua mágoa, a tua ferida te levam por caminhos que são longe de Deus. Eva se escondeu junto com Adão porque ela caiu pela tentação dos olhos. Os olhos de Eva olharam para o fruto e fizeram ela se relacionar com o mal. Não deixe os teus olhos fazer você se relacionar com o mal, mas exerça a tua fé na certeza daquilo que você não vê, mas crê. Deus é contigo, em nome de Jesus.